obvious? I'm stuck! And he shall smite the wicked. Olha bem pra isso. Isso passou na televisão infantil, e eu tenho quase certeza de que quando você era criança, isso te dava medo. O mais estranho é que naquela época a gente aceitava qualquer coisa. Uma aranha com rosto humano, normal. Uma bruxa com cara de jacaré, normal. Uma criatura que carregava os próprios olhos nas mãos, bom, aparentemente isso é normal também. Quando a gente lembra da infância, percebe uma coisa curiosa. Alguns desenhos eram muito mais estranhos do que a nossa memória permite lembrar. Porque quando você é criança, tudo parece fazer sentido. Mas passam alguns anos, você encontra esses personagens novamente e pensa: espera aí, eu assistia isso? E é exatamente isso que vamos fazer hoje. Vamos revisitar alguns personagens que eram estranhos demais para um público infantil e perturbadores demais para uma criança que passava horas na frente da televisão. Então, apague as luzes e venha comigo para os personagens infantis que eram muito mais assustadores do que deveriam. Krum. Vamos começar com um personagem que conseguia fazer uma coisa muito específica, parecer completamente normal quando você era criança, e completamente absurdo quando você se torna um adulto. Esse é o Krum, de Monstros de Verdade. E eu tenho uma pergunta muito simples. Por quê? Entre todas as ideias possíveis para criar um monstro, alguém decidiu fazer um personagem sem cavidades oculares, tipo, ele simplesmente carrega os próprios olhos nas mãos. E isso fica ainda mais estranho quando você pensa na logística. Ele olha para um lado, pega o olho. Ele olha para uma outra direção, pega o outro. Simples. E essa é justamente a grande sacada do personagem, porque ele consegue ser grotesco e engraçado ao mesmo tempo. Só que quando você cresce, a parte engraçada começa a desaparecer e sobra apenas a pergunta: por que eles fizeram isso? O Krum mostra uma coisa que vai aparecer várias vezes nessa lista. Nem sempre é preciso uma cena de terror para um personagem ficar gravado na nossa memória. Às vezes, basta um design que parece completamente errado. So remember, I'll be keeping an eye on you. E falando em coisas que parecem erradas, o próximo personagem conseguiu elevar isso a outro nível. Os desenhistas pesaram a mão aqui. Fantasmagórico. Ben 10 tinha uma ideia genial. Você pega um garoto, dá pra ele um relógio alienígena e coloca vários monstros diferentes à disposição. Aí tem um fantasmagórico. E de todos os aliens que o Ben podia virar, esse aqui parecia ter sido colocado no relógio por engano. Ele já tinha tudo que precisava para causar desconforto. Um corpo fantasmagórico, um único olho, a aparência de cadáver e aquela pele que parece estar segurando alguma coisa muito pior lá dentro. E também aquela voz que não parecia nada confiável. Acabei de sacar que tem uma coisa de que tenho mais medo do que você. Bem, isso tudo fica bem pior quando o desenho resolve fazer isso. Quando a camada externa é removida, aparece a verdadeira forma do fantasmagórico. E de repente, aquele alien que parecia apenas um fantasma esquisito passa a parecer uma coisa que você definitivamente não gostaria de encontrar no escuro. O detalhe mais interessante é que isso não fica só no visual. A revelação está ligada ao próprio problema do fantasmagórico na história. Existe uma consciência dentro daquela transformação que consegue assumir o controle. A suspeita desse bicho não ser confiável era real. E se isso já é desconfortável, quando estamos falando de um alienígena, fica muito pior quando o personagem assustador é um ser humano, perfeitamente reconhecível. Fred esquisitão. Iam gritar, alegria, alegria. Meu Deus, você é tão cruel. Ah, Fred, meu querido sobrinho, o que o traz ao nosso cantinho no fim do mundo? Férias, tia. Coragem, venha conhecer o Fred. O problema do Fred esquisitão é que ele não precisa parecer um monstro, e isso já é uma péssima notícia. Porque quando você assiste Coragem, o Cão Covarde, você já está preparado para encontrar monstros. Tem criaturas sobrenaturais, fantasmas, demônios, coisas inexplicáveis. Aí aparece um cara normal, sorridente, educado, e ele quer cortar o pelo do Coragem. Bem, parece que nada, absolutamente nada pode dar errado, não é? Bem, pelo jeito não é assim. O Fred esquisitão aparece no episódio que leva seu próprio nome, e rapidamente fica claro que existe alguma coisa muito errada naquele sujeito.
Ele fala de uma maneira quase tranquila demais e, enquanto conta a própria história, transforma o ato de cortar cabelo em uma espécie de ritual. O desconforto aqui não depende de um rosto monstruoso, depende do comportamento, daquela sensação de estar preso em um banheiro com alguém que está claramente se divertindo com uma situação que deveria ser completamente fora do normal. E isso é muito mais eficiente do que simplesmente colocar o monstro pulando na tela. Porque monstros você reconhece. Você olha e pensa, tá aí um monstro. O Fred esquisitão olha pra você, com sua cara bem suspeita, e você fica apreensível pra ver o que ele seria capaz de fazer. Até aqui, o medo vem do grotesco, do sobrenatural e do comportamento humano. Agora vamos entrar em um território diferente, porque existe um personagem assustador que nem precisava ser inventado. Ele já estava esperando a gente no folclore brasileiro. A Cuca. Se você cresceu no Brasil e nunca ouviu alguém falar, cuidado que a Cuca te pega, eu tenho uma pergunta. Onde você estava? A Cuca é uma daqueles personagens que consegue fazer uma coisa muito específica. Ela está dentro de um universo infantil cheio de personagens coloridos, bonecos de pano, crianças, aventuras e fantasia. Então você olha para a floresta. Sim, uma bruxa com cara de jacaré. Não é uma metáfora. É um personagem que lembra um jacaré. Ela é a Cuca. Não tô falando do bolinho de Cuca. Inclusive, é uma delícia. A Cuca, uma criatura com aparência de jacaré, associada à figura da bruxa e colocada no meio de uma história que você estava assistindo tranquilamente na televisão. E a própria Globo descreve o personagem como uma bruxa que mora na floresta ao lado do sítio, além de destacar justamente sua risada assustadora. Mas o que torna a Cuca especial é o contraste, porque ela não precisava aparecer em um filme de terror, ela podia aparecer no meio de uma programação que você assistia depois da escola. E eu tenho certeza que esse bicho bizarro te assustava quando era criança, porque quando você é criança, você não precisa conhecer folclore, não precisa saber a origem do personagem, você só precisa olhar para aquela cara e pensar, eu vou ficar bem longe disso. Se o plano era traumatizar uma geração, bem, ela conseguiu. Só que existe uma diferença entre uma criatura do folclore assustadora e um personagem que representa literalmente aquilo que você passa a vida inteira aprendendo a temer, a morte. Dona Morte. Existe uma coisa muito estranha em Catalendas. O programa conseguia pegar histórias do folclore e apresentar tudo aquilo para crianças com uma naturalidade que hoje parece quase absurda. E aí chega a história do Compadre da Morte. Bem, logo a gente já vê que o personagem principal dessa história é a morte. Não uma caveira genérica escondida no fundo da cena, não uma referência, mas sim a morte. Um personagem que representa exatamente aquilo que o nome está dizendo. E o mais interessante é que a história não tenta esconder isso. A trama começa com um homem que precisava de um padrinho para o seu filho. E durante a discussão, a morte aparece para levá-lo. Então, ele tem uma brilhante ideia de convidá-la para ser sua madrinha. E com isso, consegue escapar naquele momento. Boa tarde. Égua, de onde surgiu isso já? Não precisa se preocupar, que meu assunto é com seu marido. Eu me lembro que esses eram um dos personagens que eu mais tinha medo desse programa, porque aqueles olhos vermelhos e aquela capa e aquele jeito de falar, e até hoje eu me recordo do medo que eu senti. Não precisava ter grito, só a imagem do personagem já era suficiente para qualquer criança morrer de medo. E é justamente isso que eu acho mais interessante em Catalendas. O programa não precisava fingir que certas histórias populares eram bonitinhas só porque crianças estavam assistindo. Aliás, eu já falei sobre o Catalendas em outro vídeo do canal. Depois você pode dar uma olhada. Porque a Dona Morte já é uma imagem forte, mas existe um personagem que consegue causar desconforto sem praticamente fazer nada. Ela não precisa te perseguir, não precisa te ameaçar, ela só precisa aparecer. Grok. Imagine uma criança assistindo a um desenho, nada demais acontecendo, tudo está relativamente tranquilo. Aí no fundo da imagem tem isso.
a Grok de Moments. E o mais curioso é que ela não precisa fazer quase nada. Esse é o truque. Ela simplesmente aparece, fica ali, parada, observando. E existe alguma coisa profundamente desconfortável em um personagem que não precisa correr atrás de você para parecer ameaçador. A Grok tem uma presença estranha. Ela é enorme, isolada, silenciosa. E quando ela entra em cena, a atmosfera muda. Você sente que alguma coisa aconteceu, mesmo quando, tecnicamente, nada aconteceu. E isso é muito diferente da Cuca. A Cuca tem uma ameaça clara. Você sabe o que ela é. O Fantasmagórico tem poderes. O Fred esquisitão tem um comportamento perturbador. A Grok só chega. E isso é o suficiente. Talvez seja por isso que tanta gente que assistiu Moments quando criança ainda lembra dela. Não porque ela tenha sido um jumpscare ambulante, mas porque ela cria aquela sensação muito específica da infância. O medo de uma coisa desconhecida e pode ser ameaçadora. E quando você revê hoje, existe uma camada ainda mais estranha, porque a Grok não parece apenas assustadora, ela parece solitária. E isso deixa tudo pior. Porque agora você não está olhando só para um monstro, está olhando para uma presença que parece carregar uma tristeza enorme junto dela. É aquele tipo de personagem que você começa querendo evitar e termina criando empatia pelo que ele está vivendo. Solidão. Só que nada disso me preparou para reencontrar o próximo, porque existe uma diferença entre olhar para uma criatura assustadora e olhar para uma coisa que você reconhece, uma coisa que fez parte de uma memória infantil, uma coisa que você provavelmente nem questionava, até olhar novamente. Spiders. A infância é responsável por fazer a gente aceitar algumas coisas que seriam completamente inaceitáveis em qualquer outro contexto. Por exemplo, olha, uma família de aranhas, tudo bem. Aranhas falhantes, tudo bem. Um desenho infantil sobre insetos, tudo bem. Mas, o que é isso aqui? I am looking for something. For a tasty spider sandwich and bedbug buffet. Esse é o Spiders, ou chamado de aracnídeo, de Os Amigos da Miss Spider. E sim, eu sei, esse bicho com rosto de homem, ele é uma aranha. Isso por si só já seria suficiente para muita gente. Mas o problema está aqui, esse rosto. Porque alguém olhou para um conceito de uma aranha antropomórfica e pensou, legal, depois olhou de novo e pensou, mas e se ele tivesse uma cara de homem? E foi assim que uma quantidade enorme de crianças aparentemente aprendeu a ter medo dessa aberração. O desenho era sobre uma família de aranhas vivendo aventuras em um mundo de insetos. Ou seja, dentro daquele universo, Spiders não era uma aberração, e esse é exatamente o ponto. O desenho era para ser simples, divertido, mas quando essa aranha aparecia, traumatizava várias crianças. E hoje você relembra essa animação infantil com aquela nostalgia, não do quão divertido era esse desenho, mas do medo que você tinha dessa aranha. E é assim que acontece. Passam alguns anos, você lembra de Os Amigos da Miss Spider, resolve procurar e encontra isso. A sua memória começa a reconstruir tudo. O friozinho na barriga de ver esse bicho, o interesse de saber o que iria acontecer e as várias horas assistindo. O Spiders não precisa fazer nada. Isso é o mais engraçado. Ele não precisa aparecer em uma cena de terror, não precisa perseguir ninguém, não precisa ter uma história macabra. O desconforto está simplesmente na combinação corpo de aranha, rosto humano, memória infantil. E quando esses três se encontram, fica difícil desver. Talvez seja isso que faz dele o personagem perfeito para fechar essa lista. Não porque Spiders seja objetivamente o mais assustador, mas porque ele representa exatamente o motivo de estarmos aqui. A infância tem uma habilidade impressionante de transformar coisas absurdas em normais. Você assiste, você aceita, guarda na memória, e anos depois, quando olha novamente, percebe que tinha uma aranha com cara de homem morando tranquilamente na sua televisão. Talvez o mais interessante nesses personagens seja que nenhum deles precisa ter sido criado com a intenção de traumatizar uma geração inteira. Alguns eram monstros, alguns eram figuras do folclore, alguns eram personagens engraçados, alguns só estavam ali. Pode ser que a intenção nunca fosse assustar as crianças, e talvez seja justamente por isso que essas imagens ficam tanto tempo na memória, porque algumas coisas que assustaram a gente na infância não eram necessariamente assustadoras, elas só eram estranhas pra caramba. E algumas coisas ficam ainda mais estranhas quando você cresce. Principalmente isso aqui. E você lembra de mais algum desenho bizarro? Aquele tipo que te traumatizou quando criança e sempre você lembra com nostalgia. Então comenta aqui que eu leio todos os comentários. Aqui você sempre vai ver coisas novas. Se inscreve, senão a cuca te pega. Meu nome é Nelito e eu te vejo na próxima.